Parece que essa indicação do Messias para o Supremo Tribunal Federal vai dar ruim para Inácio. Alcolumbre, obviamente, apoiou, né, a indicação de Rodrigo Pacheco. Sabe muito bem, né, que o senador que apoiou ele, a recondução, a volta, né, como presidente do Senado, ele ia precisar de apoio nesse momento. E o Alcolumbre ligou para vários senadores barrando a indicação de Messias, declarando para esses senadores não apoiarem a indicação de Lula. Olha só o jeito que estão as coisas. E aquele fogaréu todo que transformou essa palhaçada dessa COP, milhões de reais, aliás, bilhões de reais gastos nessa situação aí, né, que basicamente era para o Lula tentar vender o nosso país para os gringos lá fora, esse é um fato, a coisa ficou totalmente complicada para ele. Declarações da ONU, os caras fechando, né, acordos lá em padaria em Belém, que caos causado aqui, né, no nosso país. Vou mostrar tudo aqui para vocês, o Alcolumbre está indignado. Solta o dedinho no like, maceta o dedinho no like, vamos trazer tudo aqui que está acontecendo de momento. Vem fazer parte da nossa família, se inscrevendo aqui no canal. Clicou aqui, pronto, já está inscrito, fazendo parte aqui do nosso time. Gente, eu estou passando aqui, antes de começar, em vários vídeos, esse produto aqui, o Slim Fever. Eu perdi 18 quilos. Devo ter perdido até mais agora, né? Já faz uma semana e meia que eu não vou pesar. Em menos de 2 meses, né? Em um mês eu perdi 10 quilos. Em quase 2 meses agora já foram 18 quilos. A gente às vezes tem aquele hábito, né? Eu coloco sempre às vezes, sobra o negócio do menino, sobra o negócio da esposa, sobra, né, um negócio da esposa, você vai lá e come, né? Eu tinha chegado já a 105 quilos. 105 quilos. Né? Estou mostrando as imagens para vocês aqui. É de meses atrás, tá? E uma seguidora nossa aqui acabou me aconselhando esse produto. Eu entrei em contato com o pessoal, tal, né? E tô colocando aqui à disposição, porque eu tomei, né? Ajudou bastante. Principalmente que a gente tem que fazer todo aquele planejamento para emagrecer e tal. Às vezes é complicado, correria do dia a dia. Me ajudou bastante. Então você que tá precisando aí, né, perder alguns quilinhos ali para ter uma qualidade de vida melhor, nada melhor do que o Slim Fever. Eu tive experiência própria, vocês podem observar, olha só, minha expressão mudou. Roupa que já não servia mais. Eu mostrei o exemplo da calça aquele dia. Gente, olha essa aqui também. Todas. E essa bermuda também não estava servindo nenhum. Não estava servindo. Né? O Slim Fever ajudou bastante. A gente perde medidas aí de maneira rápida, né? Lógico, também a pessoa tem que ter um pouquinho de força de vontade. Mas eu tenho certeza que todos vocês aí que têm um objetivo, né, vai ter também. Auxiliou bastante. Quer ter a oportunidade de ter um produto incrível, um pozinho efervescente, só para a gente terminar aqui, você coloca na água, comeu aquela refeição gordurosa, gente, toma, vale muito a pena, realmente é um produto sensacional. Para mim funcionou, eu tenho certeza que vai funcionar para você também. Às vezes a gente fica numa situação difícil, né? A gente quer emagrecer, muito difícil, esse produto ajuda bastante, costumo dizer. É o Mounjaro natural, nada de injeção, essas coisas, nada. Slim Fever vai ajudar você a conseguir perder medidas. Olha só, era óbvio que isso ia dar ruim, né? Alcolumbre liga para senadores e declara voto contra Jorge Messias. Ele vai fazer mais ou menos o que foi feito com o André, no caso André Mendonça. Lembra que ele demorou muito tempo para conduzir, né, o ministro André Mendonça com os senadores e tal. Só que dessa vez a coisa ficou pior ainda, ficou muito mais complicada para o Lula. Por quê? Nós estamos acabando o ano, né, o Alcolumbre que determina quem vai ser da CCJ, a comissão que vai poder estar colocando, né, uma data específica para o Messias fazer, fazer aquela, né, meio que entrevista com os senadores e tal. E o voto do Alcolumbre, né, a posição do Alcolumbre tem um peso significativo, isso é fato. Se ele está ligando para senadores declarando para não votar no tal do Messias, é porque a coisa está feia. Veja como que é a covardia.
a Globo estava dando pulos dessa altura aqui. A Globo queria o Pacheco, né, no Supremo Tribunal Federal. O Lula, obviamente, não quis assim. E estava lá, eles detonando. Porque sobrou até para o Bolsonaro. Até o Bolsonaro foi culpado disso, olha só. Lula escolheu alguém para tomar tubaína com ele, aponta... O presidente Lula escolheu alguém para tomar tubaína com ele, né? Acho que a referência ao ex-presidente Bolsonaro precisa ser feita nesse caso, porque na época criticamos muito a indicação feita pelo presidente Bolsonaro e agora, por coerência, a crítica vale também. Esses caras são tão covardes, aqui André Assad faz questão de culpar Bolsonaro. Não, o Lula indicou o Bessias porque o Bolsonaro que indicou o André Mendonça. O André Mendonça, vamos ser sinceros aqui, né, não era um amigo de longa data do presidente Bolsonaro, nunca foi. Nunca foi um amigo de longa data. O presidente Bolsonaro colocou ele na AGU, né, até pela seriedade do André Mendonça e tal, mas não era advogado do presidente Bolsonaro, nunca foi advogado do presidente Bolsonaro, que nem o Toffoli, por exemplo, nunca foi do PL ou do PSL, no antigo partido do presidente Bolsonaro, nunca foi próximo dos partidos do presidente Bolsonaro. Ele indicou porque ele queria colocar um evangélico na Suprema Corte, né? Era importante, principalmente naquele momento. Mas o Bessias se diz evangélico, né? Vou ser sincero para vocês, eu não acredito. Olha o que essa senhora fala aqui, ó. Sempre disse aqui, foi um aprendizado que o presidente Lula, o governo Lula pegou, herdou do governo Bolsonaro. Perfeito, porque foi o governo Bolsonaro que começou com essa história de preciso tomar tubaína. Ele deixou isso claro. Quando eu já contei essa história aqui, eu entrevistei o Flávio Bolsonaro, acho que era 2019, um pouco antes. Olha que covardia. O Cássio também não era amigo do presidente Bolsonaro. Nunca foi. O Lula indicou o Toffoli, que foi advogado do PT. Isso porque foi o Bolsonaro que abriu essa porta aí, segundo essa cidadã tá falando. O Lula indicou o seu próprio advogado pessoal. O Lula indicou o Flávio Dino, que é amigo de anos. O Flávio Dino era magro quando o Lula e ele eram amigos. E agora ele indica o Bessias. O Temer indicou, né, o Alexandre de Moraes, que era do PSDB. Esses elementos, eles abrem a boca só para falar de Bolsonaro. Eu acho que essa moça, ela deve sonhar, acordar, dormir, tomar banho, ir almoçar, fazer as suas atividades aí, né, diárias, só pensando em Bolsonaro. O que ela vai fazer, como ela vai colocar uma situação no jornal dela para poder tentar colocar Bolsonaro numa cagada do Lula. É impressionante, é impressionante. Isso aí é psicopatia, né? É uma pessoa que, né, tá tão doente por outra que não consegue nem guardar. Porque essas barbaridades todas aqui, eles vão culpar Bolsonaro também. O Lula ganhou esse presente da China aqui, olha que coisa mais horrorosa. Coisa mais horrorosa, isso aqui, ó. Ganhou um capetão, costumo dizer assim, ganhou um capetão do xixizinho, né? De uma artista lá da China, tal. Um dragão misturado com uma onça, tal. E depois que esse dragão chegou naquela Copa, aí que a coisa desbundou de vez. Repararam? Olha que coisa mais medonha, né? Medonha mesmo, né? E a imprensa internacional toda, olha, a mídia internacional destaca o caos na COP30 após incêndio. A repercussão internacional do incêndio nos pavilhões da COP30 em Belém foi imediata e ampla, com forte presença de fotos, vídeos, relatos em tempo real. O Lula fez uma espécie de Joelma, né, aquele prédio de São Paulo que acabou pegando fogo muitos anos atrás, lá nessa COP. Graças a Deus, ninguém se feriu. Mas podia ter acontecido uma catástrofe ali de proporções bíblicas. Por que eu falo, meus amigos? Já era meio que anunciado que isso iria acontecer. Estava todo mundo vendo. Alagamento por todas as partes lá nesse local. Mas alagamento de cabos grossos, né? Coisa realmente
podemos dizer, né, maciça aí de equipamentos, né, para poder levar ar-condicionado, para poder levar internet, para poder colocar energia em vários fornos, fogões, geladeira, em todos os locais aí, principalmente dos locais que as pessoas, né, se alimentam, naqueles restaurantes, mesmo sendo tudo precário, comida cara, coisa totalmente absurda, né? Eles precisam de energia, geradores, uma pancada de geradores a óleo diesel, eu até mostrei aqui, óleo diesel vazando, indo para o lençol freático, coisa totalmente descoordenada. A imprensa internacional repercutindo. O pessoal fala, não, mas olha, lá em Belém é muito calor sim. Fizeram a COP lá em Dubai. Também é muito calor lá. Só que lá não teve um incidente sequer, umzinho sequer. Lógico, seriedade, né, meus amigos, e pessoas honestas comandando. A Associated Press destacou que o fogo interrompeu as negociações nos dias finais críticos. Né? A BBC, com fotos e vídeos próprios, relatou ter visto chamas e fumaça no pavilhão desocupado. Né? O New York Times, também com foto e vídeo, descreveu o pânico e correria quando um buraco abriu o teto de lona. A Reuters informou que o fogo estava sob controle, mas que não havia clareza se as negociações seriam retomadas. A AFP descreveu delegados gritando fogo e tentando apagar as chamas com extintores. O político, munido de fotos, relatou cenas de desespero e trouxe depoimentos de autoridades. Ou seja, uma grande catástrofe poderia ter acontecido, o mundo inteiro repercutindo, né, essa barbaridade. O fogo começou aqui, ó. Olha aqui, ó, se a gente observar, olha só, começou nesse setor aqui e o negócio se alastrou. Olha quantas pessoas estavam nesse local. Imagens de segurança. É aquele fato, né? Tudo que o PT põe a mão, tudo que o PT coloca a mão, vira caos e destruição. Tudo, mas eles não conseguem acertar uma sequer. E a ONU, olha só, né, já tirou dela da reta. Após o incêndio, a ONU disse que o local da COP agora é responsabilidade do Brasil. Porque nesse evento eles também têm uma parceria que eles também são responsáveis por tudo. Aí depois disso, a ONU já tinha mandado carta, né, criticando esse evento, a maneira que foi. Olha só, o espaço da Blue Zone atingido pelo incêndio deixa de ser responsabilidade da ONU a partir de agora. Passa a ser responsabilidade do governo brasileiro. O braço da ONU dedicado às mudanças climáticas esclareceu que a evacuação da área foi ordenada pelo chefe do Corpo de Bombeiros do Pará, que deve realizar uma verificação completa de segurança do local e trazer atualizações sobre o incidente. Ainda não foi confirmada a causa de incêndio, porque é óbvio, os caras vão querer tirar o deles da reta, né, meus amigos? Não dá para você pegar e continuar, né, insistindo numa coisa que não dá certo. O vexame foi tanto que, olha a barbaridade, os caras estavam fazendo vários acordos ali e tal, eles estão tendo que fazer acordo numa padaria próximo ali do evento. E se você for analisar o negócio ao pé da letra, muitas pessoas, né, hoje, né, seria o último dia, né, desse evento, e ninguém sabe se vai dar para fechar esses acordos aí que eles dizem fechar tal, né, precisa se estender para o sábado e para o domingo, já estão falando. E quem já tinha passagem de volta marcada para essa sexta-feira? Olha o caos que o Lula provocou. O fato é só um. A gente viu desde o começo o negócio começar totalmente errado. O cara com muito luxo gastou 71 milhões de reais naquele barco da Janja ali, no iate e tal, né? E a gente viu durante todos esses anos que esse sujeito tomou a tal posse, o meio ambiente ser destruído, certo? Fogo em todos os locais, fogo, queimada pelo Brasil inteiro. Nada mais, podemos dizer, preponderante, né, do que ele terminar um evento climático com fogo, né, destruindo tudo. É a cara do Lula. Esse vídeo relata quanto que o barco, o iate, né, o barco, navio da Janja precisou percorrer para poder chegar lá em Belém, para ela poder ter todo o luxo à disposição. O barco viajou 5 dias, percorreu mais de 1.000 quilômetros pelas águas, só para a Janja ter um local luxuoso
Gente, é um absurdo. Durante a COP30 em Belém, o presidente Lula chamou atenção não só pelos discursos, mas também pela hospedagem. Ele e a primeira-dama... Olha quanto o barco teve que navegar. Janja estão no iate Iana 3, que funciona como um hotel flutuante. O barco está atracado na base naval Val de Cães, em Belém, e virou assunto porque foi alugado pela presidência para garantir segurança e conforto. O detalhe curioso é a viagem até lá. O Iana 3 saiu de Manaus e percorreu cerca de 1.650 quilômetros pelo rio Amazonas até chegar ao Pará. Foram 1.600 quilômetros, meus amigos, 50 litros, 1.600 quilômetros, 50 litros de diesel por hora. Por hora. Esse navio da Janja aqui, esse barco da Janja, iate, gasta 50 litros por hora só para poder navegar. Então, some 1.600 reais, 1.600 quilômetros, perdão, 50 litros por hora de óleo diesel, o tanto que esse iate aí não deve ter queimado de óleo diesel, hein? Olha só, é uma barbaridade, gente, barbaridade. O custo por pessoa nesse iate, a diária, é de R$2.000. Acho que nem hotel chique, luxuoso aqui no Brasil, é muito difícil se pegar uma diária de R$2.000. Tem que ser um resort, uma coisa muito ali extraordinária. Mas o tanto que o barco da Janja, o iate da Janja, teve que viajar para poder chegar no local, para ela poder ter conforto e muito luxo do jeito que ela gosta. 1.600 quilômetros. É uma coisa assim, ó, da minha cidade ao Rio de Janeiro, dá mais ou menos uns 800 e poucos quilômetros. E é longe para Dedéu. Da minha cidade até Florianópolis dá mais ou menos 1.050, 1.060 quilômetros, longe para Dedéu, aqui de São José do Rio Preto, opondo. Então vejam bem, a gente anda, viaja com um automóvel, né? E demora horas para chegar. Agora, só para Janja poder ter todo esse luxo, e uma coisa diferente, ela queria um iate do nível Elon Musk, do nível desses bilionários, tudo que não foi gasto nisso aí. É a cara do PT fazer essas coisas com o governo brasileiro. Vamos esperar para ver, né? A ONU praticamente, né, rompeu com o Lula. Esse cara não tem seriedade, praticamente foi o que eles determinaram. E o Alcolumbre agora na escolha do Pelegão lá, o tal do Bessias, né, o garotinho de recado da Dilma. A coisa tá complicada pro Lula, né? Vamos observar aí como vai ser os próximos passos. Compartilha esse vídeo, maceta o dedinho no like, solta o dedinho no like, que ajuda a engajar aqui, tá? E vem fazer parte da nossa família se inscrevendo aqui no canal. Daqui a pouco estou de volta com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.